Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre múltiplos e divisores, tá? Uma matéria nova, um conteúdo novo, tá? Então, vamos para páginas do livro. A gente vai trabalhar com o livro, tá? Esse livro, o livro de vocês. A gente vai para a página 53, tá bom? De um número é como se fosse numa tabuada, tá? A gente tem os múltiplos. Por exemplo, os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10. Esses são os múltiplos de 2. Os múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. Então, múltiplos é como se fosse na tabuada. A gente trabalha com eles na sequência, crescendo ou de 2 em 2, de 3 em 3. Os múltiplos de 10. 10, 20, 30 e assim sucessivamente, tá? Então, quando a gente fala sobre múltiplos, quer dizer que a gente está multiplicando utilizando a tabuada daqueles números, tá bom? E a gente vai falar também sobre divisores. O que quer dizer divisor? Divisor é quando, por exemplo, a gente tem o número 10. Quais são os divisores de 10? Nós temos o próprio 10, né? Todo número é divisível por ele mesmo. Nós temos o número 1, que é divisível de todos os números, mas também o 10 ele pode ser divisível por 2, ele pode ser divisível por 6, tá? Então, os divisores de 10, 1, 2, 5 e 10, tá? Então, no total, o 10 ele tem 4 divisores, que é o próprio 1, o 2, o 5 e o 10. Tá bom? Então, é assim que funciona divisores. Por exemplo, os divisores de 20. Os divisores de 20. Nós temos o 1, que é o divisor universal. Nós temos 2, por quê? Porque 20 é um número par, dá para dividir por 2. Nós temos o 4, que é divisor de 20. Nós temos o 5. Nós temos o 10. E nós temos o próprio 20. Tá? Então, no total, ele vai ter o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20. Então, ele vai ter 6 divisores. O número 20, ele possui 6 divisores. Tá? É assim mesmo. É de maneira fácil que a gente vai conseguir identificar os divisores. Tá? Mas existe uma regra chamada divisibilidade, que é onde a gente identifica como sabe quem é divisível ou não. Tá? Então, eu vou ensinar essa regrinha para vocês. Primeiro, vamos lá, vamos para a tela. Na nossa tela aí, a gente tem aqui falando sobre os múltiplos, tá bom? Deixa eu botar uma canetinha aqui para botar em destaque o que a gente tiver que marcar, tá? Então, aqui, você vai marcar esse quadro embaixo, tá bom? O que diz nesse quadro aí? Se ser múltiplo de um número é o mesmo que ser divisível por ele. Um número natural é divisível por outro natural, não nulo, quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata. Ou seja, um número ele só é divisível quando a divisão dá resto zero, tá bom? Então, se a divisão, por exemplo, se eu for dividir 10 dividido por 5, 10 dividido por 5 dá 2. E sobra alguma coisa? Não, não sobra nada. Agora, se eu fosse dividir 13 por 3, dividindo 13 por 3, vai dar 4. Mas vai sobrar alguma coisa? Vai sobrar 1. Então, 3 vezes 4, 12. 12 para chegar a 13, sobra 1. Tá bom? Então, um número só é divisível por outro quando dá resto zero. Vamos passando nas atividades simples, tá? Então, ó. Nós temos aí atividades. Na número 1, tá? É para vocês fazerem mesmo, tá? Então, eu vou fazer junto com vocês aqui, vai ficar marcado um pouquinho, mas vocês vão conseguir fazer depois. Então, ó, os múltiplos de um número são utilizados em muitas situações, como no caso dos esportes. No treino de basquete, as cestas feitas dentro da linha de 3 metros correspondem a 2 pontos. Complete a tabela com os pontos marcados de conforme o número de cestas. Então, por exemplo, se a gente tem aí 0 cestas, 2 pontos, a gente tem 0 pontos, correto? Se a gente tem uma cesta de 2 pontos, 2 pontos.
2 sextas de 2, nós temos 4. 3 sextas de 2, nós temos 6. 4 vezes 2, 8. E 5 vezes 2, 10. Então, ó, os múltiplos de 2 a gente tem, porque cada sexta vale 2 pontos. Então, aqui você vai botar os múltiplos de 2, iniciando do 0. E no 2, são os de 3 pontos. Iniciando do 0, você vai botar 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. Esses são os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. Todo mundo entendeu? Show de bola. Nós temos aqui em cima também, você vai marcar os múltiplos de 5. Aqui em cima você tem todos os múltiplos de 5, tá bom? 0, 5, 10, 15, 20, tá bom? Então, vai ficar para vocês fazerem esses exercícios. Número 1, número 2, número 3, 4 e 5. Que é para vocês fazerem o quê? Na número 1, é só responder o que está pedindo. O número 120 é múltiplo de 4. Sim ou não? Justifique sua resposta. E aí vocês vão responder essas questões aí, tá? Sobre múltiplos. Tranquilo? Agora vamos para divisores de um número, tá? Sobre aquela mesma coisa que eu estava falando no início da aula, que é, por exemplo, aqui, olha na tela, nós temos aí, ó, divisores de 12. Nós temos o 1, que é o divisor universal, tá? Ele divide qualquer número. O 2, como assim o 2? O 2, dá para dividir o 12? Dá. Então, o 2 é um divisor de 12. O 3, dá para dividir o 12? Dá para dividir o 12. Então, o 3 é um divisor de 12. O 4, dá para dividir o 12? Também dá para dividir. O 6, também dá? Também dá. E o 12 é o próprio divisor dele mesmo, tá? Então, os divisores de 12, nós temos 1, 2, 3, 4, 6 e 12, tá bom? Então, sempre que a gente for ver uma questão de divisibilidade, divisores, a gente tem que ver se aqueles números vão dar uma divisão exata pelo número que a gente está trabalhando. Divisão exata, explicando novamente, é quando a divisão dá resto zero. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui os divisores de 42. Quando a gente tem um divisor muito grande assim, a gente faz geralmente essa régua, essa produção, esse produto entre dois fatores. Como é que funciona isso? Ó, por exemplo, 1 vezes o 42 dá o próprio 42. 2 vezes 21 dá o 42. 3 vezes 14 dá 42. E 6 vezes 7 também dá 42. O que significa isso? Que todos esses números que a gente multiplica, esses dois fatores, eles são divisíveis por 42. Então, ó, o 1, o 2, o 3, o 6, o 7, o 14, o 21 e o próprio 42, eles são divisíveis por 42, tá bom? Então, você também vai fazer esses exercícios aqui, tá? Então, vai fazer o número 1, o número 2 e o número 3, tá bom? Então, esses 3 exercíciozinhos aí básicos para você fazer.